Sem mais delongas, quantos desejam continuar ouvindo a voz de Deus, digam amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso de número 43 e o verso de número 56. Primeiro livro do profeta Samuel, bem suave. Capítulo de número 17, verso 43. E logo após, o verso de número 56. Quantos encontraram, digam graças a Deus. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou a Davi em nome dos seus deuses. Então dá um grito e diga: amaldiçoou a Davi. Está tão bonito que eu quero ouvir de novo. Coitado. Verso 56. E o rei disse: investiga quem é. Eu quero saber quem é. Assente-se, por favor. O texto que nós acabamos de mencionar narra para nós a história daquele que foi um dos homens mais reverenciados de toda a Bíblia. O homem que atingiu um patamar tão elevado, mas tão elevado, ao ponto de alguém dizer: Jesus, filho de Davi. Ele atinge um patamar tão grande que, se você lê a coletânea dos Salmos, o dedo dele estava lá. Se você olha o contexto histórico de Israel, o dedo dele também estava lá. Para atingir a grandeza que ele atingiu, a importância e a relevância que ele teve, este homem precisou passar por processos. Este homem foi desafiado a vencer os desafios, até porque nenhum guerreiro nasce no ventre do comodismo. Para você se tornar uma pessoa relevante, existem desafios que você vai precisar superar no meio do caminho, para se tornar quem Deus quer que você se torne. E é justamente por esses desafios que a história de Davi me apaixona. Existem alguns aspectos, e não tenha pressa, porque eu estou muito à vontade aqui hoje. Hoje é sexta, né? Culpa não é minha não, hein? Você falou, a pastora concordou, então. Quando eu olho para a história de Davi me apaixona. Primeiro, porque Davi faz parte de uma família que tem 7 irmãos, cujo tem como patriarca um homem chamado de Jessé, mais conhecido como o Belemita. A história de Davi me apaixona, porque quando eu olho para a história de Davi, eu percebo que Davi é o mais moço e, infelizmente, o mais desfavorecido da sua casa. Primeiro, ele é o mais baixo em estatura, é o único que tem cabelos avermelhados, é o único que tem pintas no seu rosto, e também é o único que
cuida das ovelhas do seu pai no campo. Quando eu olho para a história de Davi, a história de Davi me apaixona, porque quando a gente puxa a carteira de trabalho ou o currículo de Davi dentro da Bíblia, a gente é obrigado a entender que Davi é pastor de ovelhas, mas ele é muito mais do que um pastor de ovelhas. E se ele é mais do que um pastor de ovelhas, quem ele é? Anota aí. Além de ser um pastor de ovelhas, Davi ele é músico, escritor, poeta, tocador de harpa e, acima de tudo, um adorador por excelência. Quando eu olho para a história de Davi, eu me apaixono porque eu percebo que Davi é jovem. E mais do que isso, quando eu olho para a história de Davi, eu percebo que Davi é movido por um sentimento. E eu vou te mostrar alguns resquícios desse sentimento mais na frente. E o sentimento de Davi é um desejo pelaquilo que eu chamaria de desejo do crescimento. Desejo do crescimento. Desejo do crescimento. Mas quando eu falo, pastor Anéia, sobre o desejo do crescimento, eu preciso entender algumas verdades. Primeiro, que crescimento não se dá do dia para a noite. Eu vou repetir. Crescimento não se dá do dia para a noite. Eu vou inverter a ordem, mas o efeito é o mesmo. Crescimento não se dá da noite para o dia. Eu vou mais além. Crescimento não é apenas para quem quer crescer. E isso pode parecer paradoxal, mas eu vou repetir. Crescimento não é apenas para quem quer crescer. Até porque, se eu perguntar quem quer crescer, todos vão levantar a mão e dizer, eu quero crescer. Mas é por isto que eu acabei de afirmar que crescimento não é para quem apenas quer crescer. Não, pastor, não. Porque crescimento não basta querer. Crescimento tem que arregaçar as mangas, correr atrás, se esforçar, projetar, planejar. Eu tô sozinho. Porque crescimento não é para quem quer, é para quem busca, é para quem planeja, é para quem corre atrás e para quem chama a Deus para dentro do negócio. E é essa parte que nem todo mundo está disposto a pagar o preço, porque acham que basta cruzar os braços, vir para a igreja todo dia e dizer eu quero. Querido, só cai do céu chuva. Quer crescer? Arregaça as mangas e vai procurar o crescimento. Crescimento não é para quem quer, crescimento é para quem busca. Ainda falando sobre o crescimento, tem outra coisa que eu preciso destacar. Crescimento. Quem quer crescer precisa de algo chamado de oportunidades. Em tudo na vida é preciso oportunidades. Quer ver? Se você olha para esse homem de Deus que está aqui e vê ele tocando, acredite, jamais você ia ter a concepção de que ele faz muito bem aquilo que ele faz, se ele nunca tivesse tido uma oportunidade de subir aqui, sentar aqui e mostrar para vós o que ele aprendeu a fazer, treinou para fazer, se capacitou para fazer, ou o que Deus chamou para fazer. Ou seja, tudo na vida é preciso oportunidades. Na maneira empresarial de ser, ninguém é promovido se não tiver uma oportunidade. Ninguém é contratado se não tiver uma oportunidade. Mas olhando para Davi, a gente percebe que esse é o problema. E qual é o problema? Davi não tem a oportunidade. O principal, Davi tinha, e eu estou todo arrepiado aqui, estou muito sem pressa, estou muito à vontade. O principal, pastor Anéia, Davi tinha. E o que é que Davi tinha? O talento. O que é que Davi tinha? A essência.
o que é que Davi tinha? A ciência daquilo que ele faz. Porque se tem uma coisa que Davi é expert, é em fazer com excelência aquilo que é colocado na sua mão para fazer. Só a pastora levantou a mão. Então, tudo isso Davi tem. Talento e falta de preparação não é o problema. Davi é preparado, só não tem a oportunidade. É preparado, mas não tem a oportunidade. Não murmure se você estiver preparado, mas não tem a oportunidade. Porque é melhor estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. 1, 2, 3, 4, 5. Anote isso. Ele não tinha oportunidade, mas estava preparado para o dia que ela chegasse. Davi estava preparado, mas não tinha oportunidade. E por que não tinha oportunidade? Porque a vida de Davi não era no palácio. A vida de Davi era no campo, no deserto. E aqui que está o problema. Qual é o problema? No deserto não tem amigos. No deserto não tem irmão. No deserto ninguém vê. No deserto ninguém sabe. No deserto é só você, Deus e as ovelhas. Você, Deus e as ovelhas. E para piorar, não são qualquer ovelhas. É uma classe de ovelhas chamada de ovelhas malhadas. Isso aqui é uma igreja de Bíblia. Igreja malhadas. E o que são ovelhas malhadas? Vou explicar para você dar um glória com vontade. Ovelhas malhadas é uma classe de ovelhas que chamamos de ovelhas defeituosas. São ovelhas que a sua lã não era branca. E todo mundo sabe que ninguém quer comprar um tecido, nada, se a lã não for branca. Então, é uma ovelha defeituosa. A lã não é branca e pode sofrer algum defeito, até estético mesmo falando. Isso são ovelhas malhadas. De uma maneira simplificada, ovelhas malhadas são ovelhas que não prestam. Ninguém quer porque não presta. Ninguém compra porque não presta. Ninguém paga porque não presta. Fazem corpo mole porque não presta. Não cuidam direito porque não prestam. Não dão atenção suficiente porque não presta. Isso é a galera. Mas Davi, não. Davi tinha outro, alguém já pegou. Davi tinha outro tipo de comportamento. Mesmo as ovelhas não prestando, pega isso aqui para você dar glória de pé. Davi não só cuidava, como cuidava com excelência. Pastor, prova para mim? Fácil. Davi disse: um dia veio o leão. Para quê? Para matar o que não prestava. Sabe o que eu fiz? Poderia me esconder e deixar o leão matar só porque para alguém não presta. Mas esse não sou eu. E o que foi que você fez? Eu fui para cima do leão. Eu matei o leão e eu salvei o que não prestava. Aí alguém poderia dizer: mas ele não pensou direito. Se fosse outra oportunidade ele não faria. Aí Davi disse: para que não digam que foi sorte, foi o leão, mas veio o urso para matar o que não prestava. Da mesma forma que eu matei o leão, eu matei o urso e eu salvei o que não prestava. Parece que Davi não está com juízo de valor aprovado, gente. Só parece. Porque Davi está correndo risco de morrer pelaquilo que alguém diz que não vale muita coisa. Eu vou ficar aqui até alguém pegar, pastor. Davi está correndo risco, colocando em jogo o seu bem mais precioso, que é a sua vida, em detrimento de algo, pastor Anéia, que alguém diria não tem tanto valor. Só que Deus bradou na minha alma e disse: Messias, não é sobre o que ele tem na mão para cuidar, é sobre quem entregou na mão dele o que ele está cuidando. Eu vou tentar de novo, É que todas as vezes, minha esposa, que Davi olha para as ovelhas, Davi entende, não tem tanto valor. Ok, poderia ser melhor, poderia, mas não é sobre as ovelhas, é sobre quem me deu as ovelhas. E quem me deu as ovelhas? O Pai. As ovelhas não são minhas, é dele. Eu vou ficar aqui até alguém pegar.
Não é minha, é dele. Eu vou ficar aqui até alguém pegar. Não é minha, é dele. Eu só cuido daquilo que é dele. Eu vou repetir. Não é minha, é dele. E se o Pai colocou na minha mão, é porque Ele acredita em mim. E se Ele acredita em mim, eu não vou deixar leão nem urso bagunçar no meu plantão. Vai cair urso, vai cair leão, mas eu vou fazer com excelência aquilo que foi incultado para que eu faça, para que eu realize. O que Davi está dizendo: seja como for, seja para liderar, lidere com excelência. Seja para ser liderado, seja liderado com excelência. Seja para cortar, corte com excelência. Seja para fazer, faça com excelência. Seja para edificar, edifique com excelência. Seja para limpar, limpe com excelência. E isto me fascina. Me fascina por quê? Porque Davi é autêntico. Por que ele é autêntico? Porque Davi tem esse comportamento. Isso aqui vale um grito de glória. Por quê, pastor? Porque no dia que ele matou o leão, sabe quem foi que viu? Ninguém. Eu vou repetir. No dia que ele matou o urso, pastor Ricardo, sabe quem foi que viu? Ninguém. Porque matar leão com alguém na plateia é fácil. Matar urso com alguém te observando é fácil. Mas matar leão quando ninguém vê, matar urso quando ninguém vê, é só para quem tem a qualidade que Jó tem. Qual é a qualidade? E disse Deus ao diabo: viu meu servo Jó? Ele tem duas qualidades. Qual é? Ele é íntegro e ele é reto. Ele é íntegro e ele é reto. Vou repetir. Ele é íntegro e ele é reto. Por que íntegro e reto? Porque integridade é aquilo que eu vejo, é íntegro. Mas retidão é aquilo que eu sou quando não tem ninguém observando. Aleluia. O que Deus está dizendo para o diabo é: não adianta. Ele não é uma coisa na frente para ser outra atrás. O que ele é aqui, ele é lá. Eu vou ficar aqui até alguém pegar. A excelência que ele tem aqui, ele também tem lá. Alguém está pegando? O nível de santidade que ele tem aqui, ele tem lá. Glória ao nome do Cordeiro. Davi tem todas essas qualidades, mesmo enquanto alguém não está vendo. Até porque Davi entendia muito bem que não é sobre o que vem aqui, é sobre o que vem lá. Sobre o que vem lá. Não, eu não estou fazendo para eles aqui, eu estou fazendo para ele lá. Se alguém aqui não vê, é bom que veja, mas não tem problema. O que importa é que ele. E ó para cá, para você pular, ó para cá, eu estou muito à vontade. Se Davi, pastora Neia, dependesse dos que estavam aqui para que a sua vida mudasse, nunca iam mudar. Por quê? Porque ninguém viu ele matar leão, ninguém viu ele matar urso, e ninguém viu ele cuidar de nada. Só que como ele dependia de quem estava vendo lá, quem estava vendo lá desceu na casa de Samuel e disse: vai para casa de Jessé. Quem é o belemita? Porque de lá eu já escolhi alguém. Não entendi. Fique em paz. Se não tiver a indicação daqui, eu estou muito à vontade para liberar o que eu vou liberar. Tem duas mãos levantadas, eu vou liberar. Se alguém daqui da terra não chamar teu nome, não te escolher, não colocar na fila, assim te diz o Senhor, pode ficar tranquilo, porque o céu já sabe seu nome, sabe o seu endereço. Olha isso. E se alguém não te gritar, o céu está dizendo: eu te chamo, vai para casa de Jessé. Aí eu pergunto para você dar maior grito dessa noite. No final das contas, Davi foi atrás do óleo ou o óleo foi atrás de Davi? Responde. Vou perguntar de novo. Davi foi atrás da cadeira ou a cadeira foi atrás de Davi? Vou perguntar de novo, que tem alguém dando glória de pé. Davi foi atrás da vaga ou a vaga foi atrás de Davi?
Eu vou liberar para quem dá glória. A palavra é: continua mantendo o nível de excelência, porque quando a sua hora chegar, o que é seu vai te buscar aonde você estiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura na mão de alguém. Rápido, rápido, rápido. É a primeira vez que eu peço isso. Sacode ele até ele dar glória. Sacode, 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 sacode. E diga para ele: pode ficar tranquilo. Diga: porque não está escrito nas estrelas, está escrito no céu. E o que está escrito é: o que é seu vai chegar na sua mão. Vai chegar. Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega a palavra, vai chegar na sua. Aleluia. É minha tabaxandarama. Vai buscar em casa. Vai buscar em casa. Vai buscar em casa. Jesus. Vai buscar em casa. Ele não erra endereço. Eu vou liberar isso aqui para alguém. Ele não erra endereço. Ele sabe onde é a casa. Ele sabe onde é o condomínio. Tem alguém comigo ou eu estou pregando sozinho? Ele sabe onde é a Alameda. E ele está te dizendo: vai te buscar em casa. Em casa. Em casa. Em casa. Quem está reinando nessa época é Saul. Quem está reinando é quem? Quem está reinando é quem? E eu posso falar uma verdade? Posso mesmo? Posso mesmo? O defeito de Saul, ou um dos maiores defeitos de Saul, era a habilidade de Davi. Dá um grito e me pergunta: qual é a habilidade de Davi? Agora pergunta: qual é o defeito de Saul? Pastora Neia, a senhora sabe muito mais do que eu, que um dos grandes defeitos de Saul, ó pra cá, ó pra cá, estou pregando bem devagar hoje, tá? Um dos maiores erros de Saul ele comete antes mesmo de chegar na cadeira. Porque tem gente que é assim, tem gente que perde a cadeira antes mesmo de sentar lá. Oh, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Tem uma comigo aqui. Tem gente que perde a vez antes mesmo do nome dele ser chamado. E quando foi que Saul perdeu? Simples. Quando Samuel precisava sacrificar para obter a confirmação de Deus. Simplificando, o erro de Saul está aqui. Qual é o erro? Querer cadeira, querer coroa, querer ter, querer ser, mas não saber esperar a hora de Deus fazer. Agora, pega isso aqui, hein? Por não saber esperar, Saul fez o quê? Sacrificou, fez o que não era para fazer, rasgou a roupa do profeta. Porque quem tem pressa é assim: toca no que não é para tocar, faz o que não é para fazer. Tem atitudes que não é para ter. Por quê? Porque não sabe esperar. E quem sabe esperar está lá no campo dizendo: ninguém está vendo, mas eu estou aqui. E só para melhorar, quando o profeta, fica comigo, vem para casa, Davi não está. Davi está no campo. Davi está onde? Olha para cá, Davi está onde? Só que a palavra liberada dentro da casa é essa. Qual é a palavra? Ninguém senta, ninguém come e ninguém bebe enquanto dá promessa não chegar. Você nunca se perguntou por que isso não? Nunca? Vou te explicar. Casa de Jessé, casa de judeu, existem duas portas. Quantas portas eu disse? Duas. Porta da frente, porta dos fundos, porta da frente, porta dos fundos, porta interna, porta externa. E antes de eu continuar, eu preciso te dizer que existia também uma mesa. Existia uma? Ok, existia uma mesa. E a mesa daquela época não era como as mesas de hoje, que existe uma superfície e provavelmente 6 hastes mantendo uma determinada altura. Não era assim. A mesa era um pedaço de tábua que era posto no chão. E na sala, a mesa era onde, gente? Na sala. Detalhe, tá? Detalhe. Porta da frente, porta do fundo. A mesa era uma espécie de pedaço de tábua que era posto no chão. Davi tinha 2 problemas. Qual era o problema? Carregava o símbolo da maldição. Cabelos avermelhados e pinta no rosto. Não poderia entrar pela porta da frente e não poderia se assentar na mesa. Vou liberar, porque alguém está pegando de primeira lá atrás.
não entrava pela porta da frente, não se assentava na mesa para comer, todo mundo comia, e o que sobrava era ali que ele se iria alimentar. Só que quando o profeta está dizendo, ninguém senta, ninguém come, ninguém bebe, enquanto da promessa não chegar, era Deus realizando uma oração que Davi fez. Dá um grito e me pergunta, qual foi a oração? Mais alto, me pergunta, qual foi a oração? Davi estava lá no campo, meu amigo, sem ninguém ver, imaginando na sua mente a cena de todo mundo comendo em casa e ele não podia. Mas no campo, Davi disse, Deus, eu vou te fazer uma oração. Eu não sei muito o que é isso, mas eu vou te fazer um pedido. Qual é o pedido? Se o Senhor quiser, preparas uma mesa. Enquanto Davi estava orando no campo, Jeová está dizendo, eu já preparei a mesa em casa. Eu vou liberar para quem está de mão levantada. Eu vou liberar para quem está. Como é bom ser honrado na rua, não é verdade? Mas a palavra de hoje é, antes de eu te honrar fora, eu vou te honrar dentro daquela casa. 1, 2, 3, 4, 5. Davi sai do campo. E eu imagino, pastor, conjectura minha, eu imagino, Davi pensando, pastor Anéia, em dar meia volta em casa, para entrar pela porta do fundo, mas eu imagino alguém parado na frente da casa e dizendo, Davi, oi, hoje não é pela porta do fundo. Quem mandou te chamar, está dizendo que hoje é pela porta da frente. E isso aqui é perfeito, porque quando Samuel viu que Davi chegou no território, olha para cá, ele colocou Davi no meio. Colocou onde, gente? Grita, lá atrás, me ajuda. Colocou onde, gente? No meio dos irmãos. E quando ele chegou no meio, o óleo foi derramado. Pegou não? Vamos lá. Para Davi, ouça isso aqui lá atrás, para você pular da cadeira. Para Davi, recebeu o óleo na cabeça. Davi passou por 3 cenários. Quantos cenários eu disse? 3. Primeiro, saiu do campo. Saiu de onde? Grave isso. Saiu de onde? Do campo. Passou pela porta. Chegou no meio. Eu só paro depois que você pegar. Saiu do campo. Passou pela porta. Chegou no meio. Saiu do campo. Passou pela porta. Chegou no meio. Esse é o problema de muita gente. Qual é o problema? Quer receber o óleo. Quer sair do campo. Chegar no meio. Mas não quer passar pela... Aleluia. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não pega mais. O óleo é derramado. E não se iluda não, tá? Não se iluda não. No dia que o óleo cai, todo mundo bate palma. Todo mundo faz festa. Porque dia de festa, até inimigo é amigo. O problema não é o dia que o óleo cai. O problema é que no outro dia, ele já era ungido, já tinha recebido a unção, mas o texto diz que Davi voltou. Dá um grito e diga, voltou. Dá um grito e diga, voltou. E eu preciso dizer para alguém, o culto vai terminar e você vai voltar. E Davi voltou para onde? Para o mesmo campo. Eu vou ficar aqui até alguém pegar. Para cuidar das mesmas ovelhas. Para enfrentar os mesmos problemas. Aí eu perguntei a Deus, mas eu não era rei? E Deus disse, mas não estava na hora de mostrar ainda. Porque antes de mostrar ele, eu precisava preparar ele. E eu perguntei a Deus, preparando como? E Deus disse, leia o texto. E aí eu percebi que enquanto ele voltou para o mesmo campo, para a mesma vida, para o mesmo cenário, aconteceu uma guerra. Dá um grito e diga, aconteceu uma guerra. Olha o cenário que Deus escolheu para revelar quem ele era. Aconteceu uma guerra entre 2 nações, Israel e os filisteus. Sabe quem foi que o pai chamou? Davi. Porque tem gente que o pai entrega mais do que outros. Vou repetir. Tem gente que o pai chama mais do que outros. Não, vou tentar de novo. Tem gente que o pai dá mais autonomia e cargo do que outros. Não é porque o pai tem filhos prediletos,
É porque todas as vezes que o pai te chama, você diz: fala o que é que o senhor quer. Alguém entendeu, alguém entendeu, alguém entendeu. É porque todas as vezes que o pai te chama, você está disponível a fazer aquilo que o pai, aleluia, fala. Aí o pai disse: agora eu quero que você leve pão. Leve o quê? Grave isso que eu vou começar a pregar agora. Leve pão e vá ver como é que os seus irmãos estão na guerra. Davi pegou pão, queijo, manteiga, leite, e olha Davi indo. Aí eu perguntei a Deus: o Senhor fez ele voltar para o campo para quê? E Deus disse para mim: se ele não sai, ou se ele não volta para o campo, o pai não teria o chamado. Se o pai não tivesse o chamado, não teria mandado ele levar pão. Só que parece que a ordem dos fatores está invertida, porque quem está levando o pão é Davi. Quem está levando o pão a quem? Davi. E ele está levando o pão para quem? Para os irmãos. E quem Davi é? Rei. E quem os irmãos eram? Soldados. A ordem está invertida, querido. Porque a ordem deveria os irmãos servir a Davi. Afinal, os irmãos são soldados e Davi já é o rei, porque Deus já tinha separado. Mas aqui a lógica está contrária. É o rei que serve os soldados. Deus disse para mim: era isso que eu precisava aguçar em Davi. Eu precisava ensiná-lo que quem não presta para servir, também não presta para ser servido. É por isso que Paulo, quando vai se apresentar, Paulo diz assim, ó: servo e apóstolo. Não é apóstolo para ser servo, é servo para ser apóstolo. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Independente de quem você seja, não perca a essência de ser servo. Eu sou líder, mas sou servo. Pastor, mas sou servo. Obreiro, servo. Servo. A essência do reino de Deus é você aprender a servir. A servir. Jesus disse: quem quer ser o maior, sirva a todo mundo. Servo. Eu queria que você batesse na mão de alguém. Já vou começar, você já vai pular da cadeira, mas bate na mão de alguém e diga: eu sei quem você é. Diga: o cargo mais alto que você pode sentir e ser nomeado é o cargo de ser servo. 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 Eu vou ficar aqui para quem glorifica. Servo. Servo. E isso aqui mexe comigo. Ó pra cá, ó pra cá, ó pra cá. Porque a gente não escolhe a quem a gente quer servir. Você vai entender, em 2 minutos você vai entender. A gente não escolhe quem a gente vai servir. A gente serve quem o Pai mandou a gente servir. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Quem é que eu vou levar pão para os seus irmãos? Lá vem Davi. Não ache estranho se eu começar a chorar aqui. É porque eu não sou nenhum profissional. Ó pra cá. Lá vem Davi, na melhor das intenções: trazer pão. Trazer pão. Trazer pão. Os irmãos o viram de longe. Esperaram ele chegar para dizer: o que é que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir para cá? O seu lugar não é aqui. E onde é meu lugar? Seu lugar é lá no deserto, cuidando do que não presta. A pergunta é: Davi é jovem, é ou não é? Quer crescer, é ou não é? Precisa de oportunidade, precisa ou não? Já estou terminando. Mas no dia que quem quer crescer recebeu uma oportunidade, alguém olhou para ele e disse: o seu lugar não é aqui. Eita, eu vou repetir porque tem alguém aqui no meio pegando a palavra. No dia que ele recebeu uma missão, alguém olhou e disse: saia daqui porque o seu lugar não é aqui. Eu preciso falar para quem está de mão levantada: você quer crescer, minha filha? Quer? Tem certeza que você quer? Se você tem certeza, eu preciso dizer: não tenha medo de ser criticado. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Olhe para mim no fundo dos meus olhos. A crítica sempre fará parte de quem está em processo de crescimento. Eu vou repetir. A crítica sempre fará parte de quem está em processo de crescimento. Mas eu aprendi, pastora, que uma crítica só pode causar 2 coisas em mim. Primeiro, se eu não tiver estrutura, quem não tem a mente de Cristo
é criticado, olha para a pastora Neia e diz: desisto, cansei, entrego o cargo, entrego a farda, não intercedo mais. E quando você pergunta por quê? Porque alguém não gostou, me olhou atravessado, não disse, não me elogiou, nem me cumprimentou. Isso é coisa de gente que quer crescer em berço esplêndido. Me perdoe, mas eu estou pregando para uma geração que já ouviu muita coisa na vida, inclusive coisa que não merecia ouvir. Veio para a igreja se acabando de chorar. Sabe por que chorou? Porque tem palavras que dói mais do que um tapa. Mas ele dobrou o joelho na cadeira e começou a orar e disse a Deus: me magoou, feriu, me fez chorar, me fez. Mas se o diabo estava achando que era essa palavra que ia me tirar da igreja, eu vou aconselhar ele a tentar de novo, porque eu fui criticado, mas eu não paro, eu não desisto. Tem alguém de mão levantada dando glória pela palavra? Eu não abro mão. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou, eu sei onde eu quero chegar. E não é qualquer palavra que vai morar. Não. Ele ouve a crítica. E sabe qual foi a resposta de Davi? Nenhuma. Eu estou pregando para alguém que Deus está lhe treinando para o maior ano da sua vida. E o céu está dizendo para alguém: eu vou te dar estrutura para ouvir muita coisa e não abrir a boca para dizer nada. Eu estou ouvindo barulho de glória aqui na frente. Nada. Estão achando que você vai retrucar. Tem alguém comigo? Eu estou pregando sozinho. Estão achando que você vai rebater. Mas quem é treinado pelo céu reage diferente. Não diga nada. Se quer andurianda managacha. Não diga nada. Pior do que ser criticado é entender quem está criticando. Tem alguém comigo aqui para ouvir mais 10 minutinhos de Bíblia? Pior do que apanhar é entender quem está batendo. E sabe quem foi que disse a Davi: seu lugar não é aqui? Sabe quem foi? Capítulo 17, versículo de número 23 a seguir. E Eliabe. Quem foi, gente? Não, eu só paro depois que alguém pegar. Quem foi, gente? Não, tá tão bonito que eu quero continuar ouvindo. Quem foi que disse, gente? Eliabe. Sabe quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Eu pergunto e alguém responde: sabe quem era Eliabe? O irmão mais velho de Davi. Aí eu pergunto: sabe quem era o irmão mais velho de Davi? Eliabe. E é isso aqui que mexe com a minha cabeça, porque a gente apanhar, a gente sabe que vai apanhar. E o pior não é a pancada que mata a gente. O pior é que a gente percebe que quem está batendo é justamente quem não deveria bater. Tem alguém que não pegou, mas tem alguém que entendeu. Justamente quem está batendo é quem deveria apoiar. Quem está batendo, quem está batendo é quem deveria dar o braço e dizer: eu vou contigo até lá. Mas a pancada vem de onde a gente menos espera. Deixa eu liberar uma coisa, já que o irmão levantou a mão ali, é para que você entenda que não é todo mundo que te abraça que é seu amigo. Tem alguém comigo? Eu estou pregando sozinho aqui. Não é todo mundo que te beija que quer seu bem. Eu não queria informar isso a você, mas tem gente que carrega o mesmo DNA que você, mas se pudesse acabava com a sua vida e destruía a sua história. Mas o céu me trouxe essa noite para te dizer: se tem Eliabe lá dentro, nenhum Eliabe vai segurar o que eu quero fazer com você. Eliabe quer lhe ofuscar, mas eu já determinei. Eu vou revelar quem é você, Davi. Eu vou revelar. Levante um dedo de profeta, que eu estou sentindo que vai cair alguma coisa aqui. Levante o dedo de profeta, levante. Com todo o respeito do mundo, aponte para quem está do lado e diga para ele: tem um Eliabe
tentando lhe desmotivar. Não, grita, grita, grita. Diga, tem um Eliabe tentando apagar a sua luz. Tem um Eliabe dizendo não vai aparecer, ninguém vai saber quem ele é. Diga, tem um Eliabe querendo que você volte ao lugar que Deus já te tirou. Mas assim te diz o Senhor: vai cair Eliabe, vai cair inveja, vai cair calúnia, vai cair crítica. Com Eliabe ou sem Eliabe, eu vou revelar quem é você. Levante a mão por 1 minuto, quem pode. Eu vou dar 30 segundos do meu tempo para IBVC abrir a boca e soltar a maior rajada de glória. Quem pode? Abra a boca, 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 abra a boca. A palavra é: esse ano é o seu ano. Eu vou te arrancar daquele cenário, Davi. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Tinha alguém preso em uma gaiola e Eliabe está dizendo: não vai sair daí. Mas o céu está dizendo: eu quebro esse ciclo, eu quebro essa gaiola, eu vou revelar quem é você. Calado. 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 Você me ouve por mais 2 minutos, diga amém. Não precisou Davi dizer nada. O mesmo Eliabe que criticou. E isso aqui dói. Porque Davi tem pão, e quem ele está alimentando tem pedras. Davi tem pão, e quem ele está alimentando não é incapaz de dizer muito obrigado. Davi tem pão, e quem ele está alimentando é ingrato, nem de dizer muito obrigado. Mas a pedra que eles têm não pode mudar o pão que eu tenho. É que cada um dá aquilo que tem. E se alguém tem pedra para você, não transformes as pedras que você tem, os pães em pedra por causa das pedras de alguém. Quem tem pão tem pão, quem tem pedra tem pedra. Os irmãos têm pedra para o irmão, e Davi tem pão para eles. Eita, eu não posso mudar o que me dão, mas eu posso determinar o que eu darei em troca. Eu recebi muita pedra, mas eu estou retribuindo em pão. Em pão. Em pão. Em pão. E ó, para mim não precisou falar. Não precisou falar. Eliabe, eu disse quem? Prepara o pulo da cadeira, é 2 minutos para você pular, fechou? Fechou? Eliabe entrou na sala do rei, pastor Vitor, e o miserável não teve nem coragem de dizer que era irmão. Eliabe tinha uma tática muito definida. Eliabe entrou na sala do rei e disse: rei, tem alguém aí, não é grande, é pequeno, metido a besta, não tem um treinamento militar, e está dizendo que vai lutar com gigantes. É porque Eliabe se encarregou apenas de denigrir a imagem de Davi, achando que o rei vai dizer: manda ele para casa, tira ele daí. Mas quando Eliabe terminou de fazer a caveira e de dizer: não é bom, não é bom, é pequeno, metido a besta, o rei olhou e disse assim: manda ele vir aqui que eu quero saber quem ele é. Eu posso falar uma coisa? Posso mesmo. Davi entrou no palácio, sim ou não? Mas sabe por que Davi entrou? Me pergunta por quê? Porque alguém foi na frente para denigrir a imagem dele. Posso liberar uma palavra para você dar um glória do tamanho da sua vitória aqui hoje? Não se preocupe com quem fala mal, porque esse ano, até tentando te atrapalhar, vai fazer um favor para você. Só 3 entenderam, eu vou repetir. Até falando mal, vão falar bem sem querer. Sem querer.
sem querer, sem querer, sem querer, sem querer. Tentaram me atrapalhar, mas quando Deus está no negócio, até falando mal, vai falar bem. Tragam ele. Tragam ele. Davi entrou no palácio porque alguém falou mal. Deus vai transformar em bem todo o mal que te causaram. Poucas mãos para o tamanho da palavra. Deus vai transformar em bem todo o mal que te causaram. Entrou no palácio. Entrou no palácio. E quando Davi entra no palácio, Davi vai ter a certeza de que ele nunca recebeu apoio de ninguém. Porque o rei olhou para ele e disse: quer saber o que eu acho? Você não pode. Você é pequeno demais para esse negócio. Agora, ó para mim no meu olho aqui. A resposta de Davi me fascina. Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi disse assim: rei, você está vendo essa carinha aqui? Estou vendo. Eu preciso te falar que por trás dessa carinha que você está vendo, tem uma história que você não conhece. Olha para quem está do lado correndo. Não é em tom de afronta, mas olhe para ele e diga: por detrás desse rostinho que você está vendo. Não, mano, agora grita para ele, diga: por detrás dessa carinha que você está vendo. Diga para ele: eu sou bonito. Diga: novinho em folha. Mas há uma história que você não sabe. E não é porque você não vê que não significa que eu não tenho. Eu tenho. Você não sabe, mas eu tenho. E qual é a história? Eu matei leão e ninguém viu. Eu matei urso e ninguém viu. E se eu matei leão e urso, eu já estou treinado o suficiente para enfrentar esse problema. Davi não achou apoio no palácio. E o texto diz: e foi para o ribeiro. Dá um grito e diga: foi para o ribeiro. Olha para cá, rápido, rápido, para a gente fechar com chave de ouro. O nível do palácio é mais alto do que o nível do ribeiro. Ou seja, o palácio está por cima. O palácio está para onde? Por cima. E o ribeiro está para onde? Por baixo. Para Davi pegar as pedras que iriam derrotar o gigante, Davi não subiu para o palácio. Ele desceu para o ribeiro. Ele não subiu. Ele desceu. Vou de novo. Para receber a ferramenta, para derrubar o problema, ele não subiu. Ele desceu. E pegou 5 pedras. Projeção. Coloca o texto que a gente leu na tela, correndo, que eu quero voar. Correndo. Pegou 5 pedras. Lá vem Davi para o campo de batalha. Davi, o gigante e um escudeiro. Essa guerra era a guerra mais improvável de todas, porque Golias estava gritando cerca de 40 dias. Quantos dias eu disse? 40. Sabe qual era o grito do gigante? Não, é o texto que a gente leu, 17:43. Sabe qual era o grito do gigante? Será que em Israel não tem um homem que desça? Um homem que desça. Não, eu vou ficar aqui. Um homem que desça. Grave isso. Grave isso. Um homem que desça. O desafio de Golias era um homem que desça. Essa guerra era injusta, porque Golias já era grande, sim ou não, gente? Corre, sim ou não, gente? Preciso falar das armaduras de Golias? Não, né? Agora tem um dado importante. Na frente de Golias ia um escudeiro. Então a guerra não era Davi e Golias. A guerra era Davi, Golias e o escudeiro. Davi, o escudeiro e Golias. Grava isso para você pular e tremer esse lugar. Na frente de Golias ia um escudeiro. Só que Davi não tinha o apoio de ninguém. Na frente de Golias ia um escudeiro. Na frente de Davi, Davi não tinha apoio de ninguém. Como se não bastasse a guerra ser injusta, Golias
Golias olhou para Davi e disse: eu te amaldiçoo. Coitado, irmão, eu te amaldiçoo. Pastor Ricardo, vem cá do meu lado, correndo, que eu não prego mais hoje, correndo. Só que tem um problema aqui, Ele não está amaldiçoando qualquer um, ele está amaldiçoando Davi. Dá um grito e diga: Davi. Ele está amaldiçoando quem, gente? Solta o grito. Ele está amaldiçoando quem, gente? Só que Davi era ungido. Davi recebeu óleo na cabeça. Segura, coloca a mão na minha cabeça, pastor. Isso. Ele está simbolizando Samuel. Ele simboliza quem? E eu represento Davi. Eu represento quem? E ele e eu. Davi recebeu óleo na cabeça. A primeira pessoa a separar Davi foi Deus. Antes de Davi nascer, Deus já sabia quem ele era. Deus disse a Jeremias: antes que só formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu já tinha te separado. Deus já sabia quem Davi era antes dele nascer. Só que Samuel confirmou a unção na terra, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra. Pastor Anéia, óleo na cabeça tem 5 significados pelo menos. Quantos significados eu disse? Solta o grito. Quantos significados eu disse? 5. Como o tempo já não é favorável, lá vai 2. Óleo na cabeça. De 5, 2 significados. Primeiro, óleo na cabeça significa separação. Quem derrama óleo na cabeça de alguém está dizendo: a partir de agora eu estou te separando. Faz o coral. A partir de agora eu estou te separando. Só que óleo na cabeça tem outro significado. E qual é o outro significado? Proteção. Porque o óleo que separa é o óleo que protege. Vou repetir: o óleo que separa é o óleo que protege. Mais uma vez: o óleo que separa é o óleo que protege. Aí vem um endemoniado olhar para a cara de Davi e dizer: tá amaldiçoado. Enquanto o gigante disse: tá amaldiçoado, eu imagino Deus levantando do trono e dizendo: chegou atrasado, porque antes de você amaldiçoar, eu separei, eu protegi, eu separei. 2 já ficaram de pé. Se quiser, levante as 2 mãos o mais alto. Não, tá devagar demais. O mais alto. Feche os olhos por 1 minuto. Eu profetizo e a IBVC vai dar o maior grito que tiver na alma. A palavra é: Golias, pelo mesmo lugar que você veio, pelo mesmo lugar vai retornar. Porque ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Eu vou repetir. Abra a boca. Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoa. Levante a mão para o céu. Nenhum encantamento. Tem vaso de guerra aqui. Abra a boca. Nenhum encantamento prevalecerá contra a sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. O diabo disse: eu amaldiçoei, mas o valente, mais valente do que o valente, desceu na terra para dizer: eu abençoei. Abra a boca. Abra a boca e solta o grito. Bate na mão de 3 pessoas e diga: tá abençoado. Você não é o que o demônio disse que você é. Ele disse que você era amaldiçoado. Você é abençoado. Sente por 1 minuto. 1 minuto. (17:49) na projeção, por favor. Maldição aqui não pega não, querido. Teve um dia que um engraçadinho recebeu dinheiro para amaldiçoar uma galera. Só que se esqueceram que a galera era crente. Eu gosto de pregar nessa igreja. Aí ele recebeu dinheiro, preparou o discurso e subiu
abriu a boca e disse: vou amaldiçoar. Mas chegou lá em cima, Jeová mudou o discurso, e quem ia amaldiçoar disse: não dá para amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Não dá, não dá, não dá. O que está nela é maior do que a maldição que liberaram. Não, eu vou liberar porque tem alguém recebendo esse decreto. O que está naquela empresa é maior do que o olho grande que colocaram. Oh, lá no fundo tem alguém pegando. O que está naquela casa é maior do que a maldição que jogaram. Jogaram, mas a palavra é: vai bater e vai voltar. Não prevalece. Bate e volta. Davi pegou uma pedra, Davi pegou uma, e quem estava na frente dele? Não foi. Sabe quem foi que Davi, sabe o que foi que Davi olhou quando ele olhou para frente? Não foi o gigante, foi a oportunidade. Pare de enxergar gigante. Porque, ó pra mim, antes de jogar a pedra, Davi perguntou: ganha o que se matar? Alguém disse: fica rico, não paga imposto e casa com a filha do rei. Davi disse: eu vou lá agora. É gigante, é nada, é a oportunidade de mudar a minha vida. Se não for agora, não vai nunca mais. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu estou na frente do maior gigante da minha vida. E eu vou dizer: você está na frente da maior oportunidade da sua vida. Eu vou liberar na autoridade de Deus. A palavra é: ou é agora, ou não vai ser mais nunca. Vai jogar pedra, ou vai ficar esperando o tempo bom. Na primeira, eu disse que ele pegou 5, ele pegou, mas só precisou da primeira. Ele já estava treinado há muito tempo, querido. Aí vamos lá, ele jogou a pedra, ele jogou o quê? A pedra cravou aonde? 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 Só que tem um detalhe que eu não sei se você já observou nesse texto. A pedra cravou na testa. Não, querido, querida. A pedra bateu e cravou na testa. Quem recebe uma porrada na testa cai para trás. Mas o gigante recebeu uma pedra na frente e caiu para frente. Eu ouvi barulho de línguas estranhas lá atrás. Por que não caiu para trás? Se cai para trás, alguém diria: normal. Olha para alguém e diga para ele: essa noite, não, irmão, você vai ouvir. Diga uma coisa que você nunca ouviu nesses dias. Diga para ele, diga a Deus. Não, olhe para ele no olho e diga a Deus: vai virar as costas para você. Minha esposa, ninguém conseguiu dar glória. Mas agora eles vão pular da cadeira, quer ver? A guerra, Davi. Vamos lá, Davi. Quem é ele aqui? Aqui é o campo de batalha. Aqui é o quê? E lá está Golias. Ele, aqui, lá, aqui, me ajuda, aqui e lá. Entre Davi e
Golias existia o quê? E Jeová olhou para o campo de batalha e disse: a guerra está injusta, Davi. É o escudeiro e Golias contra você. Ô Davi, você quer equilibrar essa guerra? Quero. Quer vencer essa guerra? Lógico. E eu imagino Deus olhando para Davi e dizendo: tá bom, mas para vencer essa guerra eu vou ter que virar as costas para você. Pastor, Deus virou de costas. Não, querido, só vê Deus de costas quem entender que o varão de guerra já passou na frente. Já passou na frente. 1, 2, 3. Você não vai levantar a mão, você não vai abrir a boca, você não vai dar glória. Assim te diz o Senhor: nesta guerra não tereis voz que pelejar. Eu já fui na frente, eu já fui na frente, eu já fui na frente. Agora dá um grito e pergunta: o que acontece quando ele vai na frente? O gigante não cai para trás. Porque ele passou 40 dias dizendo: não tem homem que desça, não tem homem que desça, não tem homem que desça. Dia 20, não tem homem que desça, arrepiei todo. Dia 30, não tem homem que desça. Dia 39, não tem homem que desça. Dia 40 de manhã, reunião no céu, e Jeová disse: já que Golias queria alguém para descer, quem vai descer hoje sou eu. Quem vai descer hoje sou eu. Porque quando meu Deus desce, gigante não cai para trás, gigante cai para frente. E não só para frente, com rosto em terra. 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 Não entendi. Rosto em terra é humilhação, reconhecimento de que alguém é maior, é mais poderoso, e não era Davi. O gigante caiu porque entendeu que na frente de Davi é o general que é mais poderoso, é mais forte. Ah, fique de pé, fique de pé. Outro dia eu volto. Segura na mão desse crente agora. E diga para ele: você tem 1 minuto. Diga, e apenas isso, para liberar uma palavra sobre a minha vida. E eu tenho 1 minuto para orar a Deus e liberar a palavra sobre a sua vida. Diga, porque esse gigante cairá e viveremos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de excelência, de plenitude, de cumprimento de todas as promessas. Feche os olhos e comece a profetizar sobre a vida dele agora. 1 minuto, 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 vai, 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 vai. Ninguém de boca fechada, ninguém de boca fechada, ninguém de boca fechada, porque Golias vai cair agora, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O grito que você vai dar aqui hoje vai determinar o que vai acontecer na sua vida até junho. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Se Deus quiser usar sua mão, a hora é agora. Se Deus quiser usar seu pé, a hora é agora. Se Deus quiser te usar para marchar, a hora é agora. Eu tenho 1 minuto e você abra a boca. Está caindo na sua casa, está caindo na sua família, está caindo no seu comércio, está caindo na sua empresa. Isso, aqui na frente já está acontecendo algo. Já está acontecendo algo no mundo espiritual. Isso. Ana orou e Deus abriu a madre. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo caiu do céu. Se a IBVC orar, esse gigante vai cair. Se a IBVC orar, o céu vai se movimentar. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Seja tocado por